Não, obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, Diego. Seja muito bem-vindo à SOEA Connect e ao Contec 2021. Parabéns por ter apresentado o seu trabalho nesse grande evento, bem como por ele ter sido selecionado para os 24 trabalhos mais relevantes, né? E agora, agora que está começando, né? Boa tarde a todos, novamente. Sejam todos muito bem-vindos à SOEA Connect e ao Contec 2021. Parabenizo ao Diego Lins, que é o terceiro autor aqui da área de elétrica, que vai apresentar, vai passar aqui o vídeo do seu trabalho, parabenizar também ao Diego por ele ter tido um trabalho aprovado num congresso de grande relevância, como é o maior congresso da engenharia e da agronomia, como é o Contec, bem como ter sido selecionado como um dos trabalhos mais relevantes que recebemos aqui nesse ano, né? Então, Diego, parabéns, seja muito bem-vindo, e agora eu convido você para a sua apresentação com o seu trabalho Módulos Híbridos ABB, vantagens e desvantagens de sua utilização nas subestações da CHESF. Então, podemos agora... Olá, prezados, me chamo Diego Alves, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica e Eletrotécnica da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, e meu artigo ele vai versar um pouco sobre os módulos híbridos, mais especificamente esse equipamento aqui, os módulos da ABB utilizados aí nas subestações da CHESF. Eu vou começar falando de maneira geral sobre o tema, né, fazer uma abordagem geral, e em seguida eu vou estar trazendo algumas especificidades desses equipamentos nas instalações aí desta companhia. Então, para começarmos, iremos falar um pouco sobre a crescente demanda, né, por energia elétrica que tem acontecido nos últimos anos, principalmente aí nas áreas urbanas, né? Então, devido a esse crescimento na demanda por energia, a construção, né, de subestações, principalmente as subestações compactas, elas têm se mostrado, né, uma alternativa muito necessária no cenário que a gente vive, tendo em vista aí que um dos principais desafios aí da engenharia são as restrições aí de espaço, né, em grandes centros urbanos, devido, né, ao aumento constante aí das áreas urbanas. E aí o aumento da área urbana ela vai acarretar na escassez de terrenos para a construção de novas subestações e, consequentemente, devido a essa questão da escassez, os terrenos que estão disponíveis ficam mais caros, né? O preço do metro quadrado fica um pouco mais elevado, e aí a construção de subestações do modelo convencional, que exige uma área maior, vai se tornando cada vez mais inviável, né? E acrescido a isso, tem a questão também do aumento da carga do sistema elétrico, né? Aumentou a demanda por energia, a carga do sistema elétrico vai ser elevada. Então, visando manter aí a máxima disponibilidade de energia, a gente precisa manter a confiabilidade dos equipamentos que estão instalados no sistema, né? Para que a gente aí não tenha nenhuma interrupção no fornecimento aí da energia. Então é aí que surge a tecnologia dos módulos híbridos, né? Que ele tem a função aí de compactar as instalações, como também aumentar aí a confiabilidade do sistema elétrico. E nesse artigo a gente vai falar um pouco sobre os módulos da ABB utilizados aí nas subestações da CHESF. Bom, e aqui nesse tópico é mais um resumo do que eu falei anteriormente, mas traduzido um pouco em números. Para você ter uma ideia aí, de acordo com a empresa de pesquisa energética, a AEPE, nos 4 anos antes da pandemia, no caso entre 2016 e 2019, o Brasil ele apresentou, né, um aumento muito significativo no consumo de energia elétrica. Para você ter uma ideia, em 2019, em relação ao ano anterior, houve um aumento aí de 1,6% no consumo anual de energia elétrica. O Brasil aí atingiu cerca de 482 terawatt-hora. Então, assim, é muita energia demandada aí pelas cargas, né? Então, devido a isso, como a gente já falou, novas subestações são necessárias. Aumentar também a confiabilidade do sistema elétrico também se faz muito necessário. E tendo em vista esses dois pilares, novas subestações e confiabilidade, a gente precisa também se atentar à questão do espaço físico, que de acordo aí com alguns estudos,
o custo da aquisição de terreno para subestações do modelo convencional, ela pode chegar até a 47,5% do valor da obra total. Então a gente vê aí que o espaço físico ele tem uma contribuição muito grande na questão do valor, né? Então nesse sentido aí, novas tecnologias precisam surgir para a gente conseguir construir subestações em menores espaços e também manter a confiabilidade do sistema sempre elevada. E uma das tecnologias que surgiu com esse intuito foi justamente a tecnologia dos módulos híbridos, né? A gente vai ver a seguir o que é esse módulo híbrido. Então aqui nesse slide eu apresentei aqui para vocês o que são cada subestação, né? Aqui nessa primeira imagem aqui do lado esquerdo são subestações convencionais, as subestações isoladas a ar, né? São as subestações A e S. Aqui do lado direito tem as subestações GIS, que são subestações também compactas e são isoladas ASF6. E aqui no meio tem exatamente os módulos híbridos, que na verdade é uma espécie de junção aí entre as subestações isoladas a ar e as subestações totalmente isoladas a gás SF6. Então é como se ela fosse uma intersecção desses dois modelos de subestações. Para a gente destacar aqui que tanto a tecnologia híbrida quanto a tecnologia GIS, que é aquela tecnologia totalmente isolada a gás SF6, ambas possuem amparo legal aqui no Brasil mediante os procedimentos de rede do ONS, mais especificamente aí no submódulo 2.6, no item 3.1.2, que estabelece de forma resumida que arranjos alternativos de subestações podem ser adotados, inclusive os isolados ASF6, desde que consigam comprovar que possuem um desempenho igual ou superior aos modelos convencionais. E aí uma curiosidade que vale a pena a gente pontuar aqui, tratando agora mais especificamente da Chesf, é que lá em 2011, quando a Chesf ela participou do leilão de transmissão número 6 de 2011, qual ela venceu o lote B, esse leilão ele contemplava a construção de 2 linhas de transmissão e 3 subestações. Inicialmente, porém, esse leilão ele contemplava a construção de subestações do modelo convencional, mas aí a Chesf ela fez alguns estudos junto a fornecedores e chegou à conclusão de que ela iria adotar novas tecnologias, e nesse sentido, ao invés de fazer construção de subestação no modelo convencional, ela optou por fazer a construção de subestações com módulos híbridos, mais especificamente os módulos híbridos da ABB. E aí posteriormente houveram outras construções e a Chesf também utilizou essa tecnologia híbrida, que a gente vai ver a seguir. Tá, a gente já falou aí várias vezes sobre módulo híbrido, tecnologia híbrida, mas o que vem a ser de fato essa tecnologia híbrida? O que é que esse módulo ele faz, que ele consegue compactar espaço físico? Como é que ele consegue agrupar tudo isso dentro de um módulo? Então a gente vai ver agora exatamente esse conceito. Então, o módulo híbrido, ele nada mais é do que um equipamento que combina vários componentes de alta tensão em um único módulo. Dentro desse módulo, ele pode possuir disjuntor, chave seccionadora, chave de aterramento, transformador de corrente, bucha de isolamento, enfim, ele consegue agrupar vários equipamentos aí de alta tensão em um único módulo. Então, a gente consegue ver aqui, através dessa imagem, aqui a gente tem um módulo híbrido da ABB, o módulo PASS de 230 kV, em que a gente consegue ver a questão da compactação do espaço físico. Aqui, para vocês terem uma ideia, dentro desse toroide aqui, existe um TC toroidal, que ele consegue substituir aqui esses TCs convencionais. Então, a gente consegue ver aqui que esse TC ele é muito robusto e ele consegue ser compactado aqui dentro. Da mesma forma, nessa câmara aqui desse módulo, ele possui um disjuntor. Um disjuntor convencional, a gente sabe que é um equipamento muito robusto, no caso aqui de 230 kV. Então, mais uma vez, a compactação se mostra muito eficiente. E também as chaves seccionadoras, que são equipamentos também muito robustos, mecânicos, que conseguem ser também compactados dentro das câmaras do módulo híbrido. Então, aqui a gente consegue concluir que existe uma compactação muito grande. Mas como é que um módulo híbrido ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue isolar num espaço tão curto vários equipamentos?
Então, quem proporciona isso é exatamente o gás hexafluoreto de enxofre, o famoso gás SF6, que é um gás que possui excelentes propriedades dielétricas e por isso mesmo ele é largamente utilizado no setor elétrico, tanto como meio isolante, tanto como meio extintor do arco elétrico. Então, ele é o principal agente facilitador dos módulos híbridos. Sem ele, a gente não conseguiria utilizar os módulos híbridos como a gente utiliza hoje. Bom, aqui agora eu apresento para vocês os equipamentos que foram adotados na Chesf, né? Como já mencionado anteriormente, a fabricação é pela ABB, ele é do tipo Plug and Switch System, que abreviando a gente chama de PAS, e eles são utilizados na Chesf em terminais de linhas de transmissão, em bays de transformadores e também em interligação de barramentos. E na Chesf ele é utilizado em subestações de 69, 138 e 230 kV. Na imagem vocês veem aí os 3 modelos para cada nível de tensão especificados aí. O modelo M00, o modelo M0 e o modelo M0S, que suporta aí até 245 kV, este último modelo aqui. Bom, posteriormente eu vou mostrar para vocês o diagrama de enfilado de uma subestação típica da Chesf, 230 kV e 69 kV. E para isso é importante a gente fazer uma equivalência entre o que a gente vai encontrar nesse diagrama de enfilar e o que de fato a gente tem no módulo PAS. Bom, o módulo PAS ele é dividido em compartimentos, o qual a gente chama de câmara. Nesse exemplo aqui, esse é o PAS utilizado em terminal de linha de transmissão de 230 kV, e nesse caso aqui a gente tem 4 câmaras, câmara A, câmara B, câmara C e câmara D. Essas câmaras elas ficam pressurizadas com gás SF6. No diagrama de enfilar, toda a região tracejada indica essa região onde existe gás SF6. Na região contínua aqui do TC, isso quer dizer que ele faz parte do módulo PAS, mas não está pressurizado a gás SF6. Então, na câmara A, por exemplo, aqui tem alguns equipamentos, que é a chave 5 e a chave 7A, que aqui no desenho do PAS está representando chave 5, chave 7 alfa. O disjuntor, que ele se encontra aqui, ele está na câmara B, e no diagrama de enfilar tem aqui a sua representação. Câmara B se encontra o disjuntor, e assim vai com a câmara C e câmara D também. Então, aqui é um diagrama de enfilar de uma subestação típica da Chesf. É um exemplo simplificado, tá? Então aqui a gente tem 2 linhas de transmissão, 2 transformadores, o PAS de interligação de barra e o laro de 69 kV também seguindo o mesmo esquema. O que é que acontece aqui? Bom, aqui a gente consegue observar, por exemplo, aqui no lado de 230 kV, a gente possui 5 equipamentos, sendo 2 PAS de terminal de linha, 2 PAS de transformadores e um PAS de interligação de barra. Todos esses PAS aqui são do mesmo tipo, aquele M0S que a gente viu anteriormente. Porém, a gente vê que tem alguns aspectos construtivos diferentes. O que acontece aqui? No terminal de linha a gente tem 4 câmaras, no B de travo também possui 4 câmaras, mas não temos a chave 7, nem a 7A, nem a 7B, que são chaves de aterramento. A gente não tem elas nos modelos dos transformadores. E no caso do disjuntor de interligação de barra, a gente possui apenas 3 câmaras, não possuindo nem chave 5, nem a chave 7. Então, para a mesma família, para o mesmo tipo de equipamento, a gente tem aspectos construtivos diferentes. Isso é uma característica do PAS. A mesma coisa acontece no lado de 69 kV. A gente observando, a gente vai ver que tem alguns aspectos construtivos diferentes também. E para se entender alguns aspectos que eu irei citar nas desvantagens dos módulos PAS, a gente precisa entender 2 coisas antes. A primeira delas é a questão da filosofia básica da proteção dos módulos PAS. Como o seu principal agente facilitador é o SF6, então qualquer problema nesse sistema é extremamente preocupante e exige determinados cuidados. O PAS ele trabalha com uma certa pressão de gás SF6. Se essa pressão baixar para um certo valor, a gente tem 2 tipos de atuações. Atuação de primeiro grau, que a princípio não traz nenhum risco severo para o sistema, podendo inclusive operar normalmente. Por filosofia Chesf, quando dessa sinalização, alguns cuidados são tomados. Mas mais preocupante é a questão da atuação do segundo grau, porque como
aquela câmera que está com segundo grau não vai ter as condições necessárias para proteger aquele equipamento de forma adequada, então a ideia é eliminar qualquer fonte de tensão que esteja sendo submetido naquela câmera. Então, por exemplo, aqui nesse módulo PAS aqui, se porventura acontecer uma atuação de segundo grau na câmera B desse equipamento, que é onde se encontra o disjuntor, o objetivo dessa atuação vai ser desligar automaticamente, desenergizar essa câmera. Com isso, a gente precisa tirar a tensão desse ponto verde e desse outro ponto verde aqui. Como é que faz isso? Abrindo essas chaves 2 e chave 1. Então a tensão só vai estar chegando aqui no começo de cada chave, não permitindo a passagem da tensão para os outros pontos em verde aqui. Então a filosofia é essa. Atuou segundo grau, o objetivo é eliminar qualquer fonte de tensão daquela câmara defeituosa. E o segundo ponto que a gente precisa compreender é a questão da padronização da CHESF, que estabelece que eventos ímpares precisam estar conectados na barra ímpar e eventos pares conectados na barra par. O que isso quer dizer? Nesse exemplo aqui que temos, a gente tem dois PAS, um da LT1, um da LT2. Então, o PAS da LT1 ele precisa estar conectado na barra 1 através de sua chave 1. E o PAS 2 da LT2 precisa estar conectado na barra 2 através de sua chave 2. Essa chave 1 do PAS 2 e a chave 2 do PAS 1 só são utilizados em caso de necessidade de transferir esse evento para a barra não padrão, ok? Vamos comentar agora um pouco sobre as vantagens da utilização dos módulos híbridos da ABB nas subestações da CHESF. A começar falando aí sobre a questão do espaço físico e das conexões elétricas. De acordo com a ABB, se consegue uma redução de até 65% do espaço utilizado em comparação a uma subestação convencional. E também melhora na conexão elétrica, porque diminui a quantidade de pontos de conexões que contribuem para a redução das não conformidades térmicas, os famosos pontos quentes. Então, na figura aqui a gente consegue observar um modelo de uma subestação convencional e um modelo de uma subestação utilizando módulos híbridos, uma redução bastante significativa, bem como aqui nessa vista em layout a gente consegue ver também a menor quantidade de pontos elétricos que contribui para menores índices de não conformidades térmicas. De acordo ainda também com a ABB, outro ponto positivo é a questão do custo financeiro reduzido, que se consegue uma redução de até 20% do valor final da construção da subestação. E também, de acordo com a ABB, existe uma maior rapidez e simplificação na instalação e comissionamento dos seus equipamentos, envolvendo aí várias etapas que eles conseguem executar em até 16 horas. E outro ponto muito interessante é a questão da versatilidade dos equipamentos reservas. A gente viu anteriormente que o mesmo módulo, o mesmo tipo de módulo são utilizados em B de transformadores, B de interligação de barra e também em linhas de transmissão. Então, basta que a gente tenha apenas um módulo reserva de linha de transmissão que a gente consegue adaptá-lo para ser utilizado tanto em linha de transmissão, tanto em B de transformadores, quanto em interligação de barramento. Então, esse é um ponto muito importante, que um equipamento consegue substituir vários outros tipos. E um ponto final sobre as vantagens é a questão da maior confiabilidade em equipamentos de seccionamento. Nas subestações convencionais se utilizam as chaves seccionadoras também no modelo convencional e são equipamentos muito mecânicos, e aí esse tipo de chave proporciona vários pontos de defeito, seja no mancal, seja em parafusos, não conformidade térmica com sedimentos que são acumulados na lâmina de contato, enfim, são vários os pontos de defeito, conforme a gente pode ver nessas fotos aqui. São equipamentos bem mecânicos mesmo. E no que tange ao PAS, as suas chaves seccionadoras ficam envolvidos, ficam guardados lá na câmara, isolados lá ASF6, ficam bem guardados e, segundo a ABB, é um equipamento intrinsecamente confiável que não requer manutenção, baseado aí em movimentos rotatórios, que é intrinsecamente confiável. Então melhora significativamente esse aspecto das chaves seccionadoras. Bom, agora a gente vai tratar um pouquinho das desvantagens dos módulos híbridos nas instalações da CHESF. A primeira delas é a questão da impossibilidade da transferência de eventos, porque nas subestações onde foram instalados esses equipamentos não foi previsto nenhum mecanismo de bypass, então a gente não consegue transferir nenhum tipo de evento. Segundo ponto é a questão também da impossibilidade aí da desenergização do módulo híbrido, porque se você observa essa figura aqui,
a gente observa que mesmo estando todas as chaves do PAS abertas, como elas são internas, a gente não consegue desenergizar, por exemplo, esse ponto aqui. Então, se houver a necessidade de se trabalhar nesse equipamento totalmente desenergizado, a gente não consegue desenergizar ele com manobras convencionais. Vai ser preciso vir uma equipe de manutenção especializada para retirar esse pulo que vai conectado ao barramento da subestação, para que aí sim possa trabalhar com ele desenergizado. Outro ponto agora é a perda da barra da subestação em duas situações. O que é que acontece? No caso 1 que eu chamei aqui, é uma atuação bem esquisita, digamos assim, porque ela é muito crítica do ponto de vista que, se ocorrer a atuação de segundo grau de SF6 numa câmara que não está sendo utilizada, é mais crítica do que se houvesse essa mesma atuação numa câmara que está sendo utilizada. Como assim? Lembra lá que eu falei que o PAS da LT1 ele tem que estar conectado à barra 1 através da chave 1? Pronto. Se houver uma atuação de segundo grau de SF6 na chave 2 que está aberta, a gente vai perder toda a barra de 230 kV da subestação. Então é bastante crítico essa situação. Um outro ponto também que a gente perde a barra da subestação, nesse caso agora da parte de 69 kV, é em caso de atuação de segundo grau de SF6 no disjuntor de interligação de barra. Por aspecto construtivo, ele só tem apenas uma câmara, que é a câmara A. Então, se houver uma atuação de segundo grau de SF6, como a gente viu anteriormente, mesmo a chave estando aberta, vai estar chegando tensão nas buchas de entrada, o que não pode acontecer quando existe atuação de segundo grau. Então, para que esse PAS seja desenergizado, vamos ter que desenergizar todas as duas barras da subestação, perdendo todas as barras. E o último ponto é a questão de risco aos equipamentos e pessoas, em caso de atuação aí na câmara B de PAS de 69 kV alimentando linhas de concessionária. Como assim? Como a gente não tem teleproteção nas linhas de 69 kV alimentando concessionária, caso venha a ocorrer segundo grau de SF6 na câmara B, que é essa daqui, pode haver a possibilidade de haver tensão de retorno da concessionária alimentando essa câmara defeituosa, que pode acarretar, por exemplo, em explosão de equipamentos, com consequente danos ao sistema e a eventuais pessoas que estejam próximas ao local. Então é um ponto bastante crítico esse daqui. Então, fazendo aí as nossas considerações finais, a gente conseguiu compreender com esse artigo a importância da utilização aí dos módulos híbridos para a expansão do sistema elétrico, a utilização de novas tecnologias. E no caso dos módulos híbridos, a gente conseguiu ver que ele de fato tem uma aplicação muito interessante, porque ele possibilita aí o aumento na capacidade do fornecimento de energia, utilizando menores espaços e também aumentando a confiabilidade dos sistemas elétricos. A gente viu alguns equipamentos que foram adotados na CHESF e podemos observar alguns aspectos vantajosos e outros que precisam de melhoria. Então, como sugestão para futuros trabalhos, recomendo 3 pontos. O primeiro deles é, por ser uma tecnologia muito recente na CHESF, um estudo de caso na companhia acho que se faz necessário para avaliar se de fato as vantagens que esse módulo traz, se ele se traduz em benefícios financeiros para a companhia. Segundo ponto é um estudo mais específico para saber a melhor opção para se disponibilizar a possibilidade de fazer transferência de eventos, como a gente viu, atualmente não é possível. E o último ponto, que é bastante crítico também, é a questão da atuação de SF6 em câmeras e disjuntores alimentando concessionária, que pode acarretar risco para equipamentos e pessoas. Então, fica aí como sugestão para futuro trabalho. Então, a gente consegue concluir que é uma tecnologia muito boa, porém, a gente precisa ter cuidado com alguns aspectos e tentar melhorá-la. Então, eu concluo aqui minha apresentação, agradeço a participação no Congresso e estou à disposição para qualquer esclarecimento nos canais disponíveis aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Para o professor Roberto Wagner, que é especialista, e aí se ele tiver aí para dar alguma contribuição, arguição, muito obrigada, professor, fique à vontade. Está fechado o seu microfone, professor. Muito obrigado, professora Aline, serei objetivo. Primeiramente, Diego Celins, é isso mesmo? Você é engenheiro elétrico? Na verdade, atualmente eu sou técnico em eletrotécnico, sou estudante de engenharia elétrica. Estudante de engenharia elétrica. Você está na CHESF agora?
Exatamente, no momento estou. Eu estou percebendo. Ah, Diego, parabéns pela sua apresentação, foi muito interessante. Eu queria saber de vocês, quantas subestações no modelo PAS a Chess já instalou? para a quantidade de subestações exatas, agora eu não sei dizer, porque tem várias, mas eu acredito que tem mais de 10. Assim, não, a gente não tem uma quantidade muito grande, não, ainda não, mas tem em torno de 10, assim. Você está sugerindo que sejam feitos estudos de caso, né? Inclusive Isso. o fator tempo seja considerado, não é isso? Exato. Na verdade, assim, a questão que a ABB traz é a questão da economia de espaço, né? E Sim, aí, sim, isso entendi. ela traz diversos benefícios lá, e um deles é a questão que ela diz que a empresa vai ter uma vantagem financeira com relação a isso. Então, assim, o que eu sugiro para a companhia é que, de fato, seja feito um estudo de caso aqui dentro para saber se, de Sim. fato, aquelas vantagens que foram apresentadas pela ABB, se ela, de fato, acabou acontecendo aqui na companhia, se, de fato, a questão financeira foi benéfica ou não para a companhia. Finalizando a minha apresentação aqui de perguntas, eu quero que você me fale há quanto tempo o hexafluoreto de enxofre vem sendo utilizado pela Chess. Ó, o tempo que ela já está sendo utilizado, eu não sei precisar, mas a gente tem vários equipamentos, não só dos modelos híbridos, mas também dos modelos convencionais, em que são utilizados. E, assim, tem bastante tempo já. Antigamente, o agente que era utilizado era o óleo mineral, e aí esse óleo mineral ele vem sendo substituído ao longo do tempo aí pelo gás SF6. Ok, muito obrigado. Parabéns, viu, Diego? Parabéns. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado, professora Obrigada, Alice. Diego. Obrigada, professor Agora, Roberto Wagner, pela sua grande contribuição. Obrigada, Diego. Parabéns mais uma vez por ter sido aprovado um trabalho num congresso de grande relevância, como é o nosso CONTEC, o maior congresso da engenharia e da agronomia, e mais ainda por ter sido selecionado como um dos 24 trabalhos mais relevantes, tá? Parabéns, parabéns, parabéns. perfeito. Eu agradeço muito Obrigada. aí por essa Muito oportunidade. obrigada, Obrigado Diego. mesmo. Até mais para vocês. Foi um Até prazer. mais. Boa sorte. Obrigado, igualmente. Mas daqui a 2 minutinhos teremos o próximo trabalho, que será já entrando na área de agronomia.